O momento era de grande expectativa. Em uma pequena aldeia da Galileia, a vida girava em torno das tradições e costumes que uniam os corações sob os olhares aprobatórios da comunidade. Os jovens, ao atingirem a idade adequada, começavam a sonhar com o dia do casamento, com a presença do noivo e da noiva em uma celebração que simbolizava não apenas a união de duas pessoas, mas também de famílias inteiras. O noivado naquela época era muito mais que um simples compromisso. Era um pacto de fidelidade que envolvia promessas profundas, como está escrito em Gênesis 2:24, onde se revela que o homem deixaria seu pai e sua mãe, se uniria à sua mulher, e ambos se tornariam uma só carne. Esse versículo, além de ser um dos primeiros a citar o casamento, estabelecia as bases para um amor que transcende o físico, ligando as almas. Entre os aldeões, havia um jovem chamado Josué. Ele era um homem de fé, dedicado às tradições e à família, mas também sonhava com sua própria história de amor. Sua noiva, Miriam, era uma mulher de grande beleza e virtude, conhecida por sua bondade e generosidade. Naquela época, o noivado envolvia um processo cuidadoso, onde os pais de ambos os lados se reuniam para formalizar a união. O compromisso era tão sério que, mesmo durante o noivado, era considerado um ato de traição se um dos noivos fosse infiel. Isso enfatizava a profundidade do compromisso que cada um assumia, semelhante ao que Paulo enfatizou em Efésios 5:3-1-3-2 ao falar sobre o amor do marido pela esposa, comparando-o ao amor de Cristo pela igreja. Enquanto os preparativos do casamento avançavam, a paixão de Josué por Miriam parecia crescer a cada dia. Ele sentia em seu coração a responsabilidade de cuidar dela. Como um verdadeiro noivo deveria fazer, a aldeia observava o amor deles florescer, mas não sem desafios. Havia rumores e tentativas de desestabilizar a relação, provocando a insegurança e o medo em ambos. Essas provocações testavam não apenas a confiança de Josué, mas também a pureza do coração de Miriam, que se esforçava para permanecer fiel e centrada no amor que tinham um pelo outro. A diferença entre o noivado na época de Jesus e os dias atuais também se tornava clara para Josué. Ele observava como muitos hoje em dia tratavam o compromisso como algo efêmero, um teste em vez de um pacto para a vida toda. O que deveria ser um tempo de expectativa e preparação, muitas vezes se tornava um período de incertezas e desconfianças. Para Josué, o noivado era um tempo de crescimento, de aprofundamento do amor, onde se deveriam fortalecer os laços da amizade, da confiança e da comunicação. Ele sentia sua responsabilidade em honrar esse compromisso diante de Deus e da comunidade. À medida que o dia do casamento se aproximava, Josué e Miriam se encontravam frequentemente, conversando sobre suas esperanças e sonhos, e orando juntos para que o amor deles pudesse ser um reflexo do amor divino. Eles queriam construir uma união que fosse forte e sustentável, muito além da paixão inicial. Eles se lembravam de Oséias, capítulo 2, versículo 16, onde se fala do amor renovado e do chamado à fidelidade. Para eles, cada encontro, cada conversa e cada gesto carinho eram uma reafirmação do pacto que estavam prestes a celebrar. Mas, mesmo com a esperança pulsante em seus corações, Josué não ignorava o desafio que se colocava à sua frente. Ele sabia que a sociedade poderia ser cruel, e que tentativas de separação poderiam surgir. Os sussurros maldosos e as dúvidas poderiam facilmente se infiltrar na confiança que haviam construído. Ele decidiu que enfrentaria qualquer risco, determinado a proteger o amor que construíram juntos. Em uma noite iluminada pelas estrelas, enquanto a aldeia repousava, Josué fez uma oração fervorosa, pedindo sabedoria e fortaleza para o que estava por vir. Ele desejava que o amor por Miriam não fosse apenas um capricho passageiro, mas que se tornasse um testemunho do amor eterno que Deus tinha pela humanidade. Com essa determinação em seu coração, ele se preparava para o que estava por vir, ciente de que, independente dos desafios, seu compromisso com Miriam era um reflexo do amor de Cristo pela igreja. Ao final daquela noite, ele olhou para as estrelas, em sua mente. Fez uma promessa a si mesmo e a Miriam. Ele buscaria ser um noivo que refletisse a paixão e a fidelidade que Deus espera de todos os seus filhos, lembrando-se sempre que um casamento fundamentado no amor tem o poder de transformar vidas e se tornar um testemunho da graça divina. E assim, com seu coração cheio de esperança, Josué começou a planejar como tornar o dia do casamento não apenas uma celebração,
mas uma demonstração viva do amor eterno que desejavam cultivar. Na jornada que se aproximava, os preparativos do casamento se entrelaçavam com as reflexões sobre o compromisso, a expectativa de um futuro juntos e a certeza de que o amor verdadeiro pode vencer qualquer obstáculo. As sementes do futuro se plantavam todos os dias, e Josué estava determinado a regá-las com a paixão que sentia por sua noiva, Míriam. E assim, com cada passo dado, a história desse amor se desenrolava, cheia de promessas, dificuldades e a certeza de um futuro juntos, como um eco do amor divino que sempre busca a fidelidade e a união. O noivo falava com fervor sobre sua noiva, expressando a felicidade que sentia por aquele momento. Ao olharem para o futuro, o amor que os unia lembrava não apenas um compromisso humano, mas algo muito mais profundo. Esse plano era um reflexo do relacionamento divino entre Cristo e sua igreja. Era um amor que não conhecia limites, um pacto que prometia fidelidade além da vida, um chamado ao amor eterno que transcendia as barreiras do tempo e do espaço, ecoando por gerações. Enquanto refletia sobre a paixão de Cristo pela igreja, o noivo se recordou de como, desde o princípio, Deus havia estabelecido o casamento como um laço sagrado. Como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e se tornarão uma só carne. Essa passagem não fala apenas da união física, mas também de um compromisso emocional e espiritual que deve ser cultivado ao longo dos anos. Assim como Cristo se entregou pela sua noiva, a igreja, o noivo se sentia chamado a amar e sacrificar-se pela sua amada, estabelecendo uma base sólida para um futuro juntos. A relação entre o noivo e a noiva deveria refletir o amor sacrificial de Jesus, que, como Paulo escreveu em Efésios, capítulo 5, versículo 31 a 32, por isso deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Grande é este mistério, mas eu falo a respeito de Cristo e da igreja. A paixão de Cristo é uma entrega total. Uma devoção que vai além das dificuldades e desafios da vida. O noivo desejava que seu amor fosse um espelho desse compromisso, compreendendo que o amor verdadeiro implica em cuidar, respeitar e se sacrificar em prol do bem-estar da outra pessoa. Ele sabia que, na cultura contemporânea, o casamento muitas vezes é visto de forma superficial, como um mero contrato. Essa concepção poderia levar a desilusões e separações. O noivado na época de Jesus era um compromisso mais profundo, uma aliança que exigia dedicação e lealdade. Assim como Deus fez uma aliança com Israel, os noivos modernos deveriam entender que seu compromisso não é apenas uma formalidade, mas um pacto sagrado. A história de Oséias, capítulo 2, versículo 16, que diz: Naquele dia, diz o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. Fala sobre a transformação do relacionamento. Esse versículo revela um chamado ao amor genuíno, em que a noiva se torna mais do que uma simples parceira, mas uma companheira, uma amiga e a própria expressão do amor. Enquanto o noivo discorria sobre sua amada, ele percebeu que a verdadeira paixão é construída através de ações. O relacionamento de Cristo com a igreja é um exemplo de amor que se manifesta em respeito, perdão e paz. O noivo decidiu que, para ter um casamento saudável e duradouro, ele deveria cultivar esses valores em sua própria vida, buscando sempre o bem da noiva. Ele desejava que o amor deles fosse um exemplo para os outros, mostrando que o verdadeiro casamento é uma jornada de crescimento conjunto, onde ambos se apoiam mutuamente. O olhar do noivo se iluminou a cada pensamento. Ele sabia que a paixão que sentia pela noiva deveria ser nutrida diariamente, não apenas em palavras, mas em gestos significativos. Em momentos de desafios, ele se lembraria da entrega de Cristo na cruz, quando o noivo estendeu sua vida por amor à sua noiva, a igreja. Esse amor, que não hesitou em passar pelas dores e humilhações, era o modelo que guiaria sua própria jornada. Com isso, o noivo refletiu sobre o futuro e sobre como poderia construir uma vida que honrasse esse chamado. O entendimento de que o casamento é uma expressão do amor de Cristo pela igreja o motivava a entrar em um relacionamento com o coração aberto, disposto a sacrificar-se e a servir. Ele sabia que a comunicação seria essencial para a saúde do relacionamento, assim como Cristo se comunica com sua igreja através da sua palavra. Ao se comprometer a ouvir e a dialogar com a noiva,
Ele esperava construir um lar alicerçado em Deus. Enquanto os preparativos para o casamento avançavam, o noivo também se preocupava com a importância da oração, tanto individual quanto em conjunto. Ele lembrou-se de que, ao buscar a orientação divina, eles poderiam enfrentar qualquer tempestade que surgisse em seu caminho. Assim como Cristo intercede pela sua igreja, ele desejava que sua noiva sempre soubesse que ele estaria lá para apoiá-la e rezar por ela, criando um laço espiritual que os uniria ainda mais. Ao encerrar sua reflexão, o noivo percebeu que o casamento e o noivado, em sua essência, são um reflexo da relação eterna entre Cristo e a igreja. Essa união perfeita, que faz de dois um só, clama por um amor que é ao mesmo tempo forte e gentil. Ele se comprometeu a amar sua noiva com a mesma paixão que Cristo demonstrou por sua igreja, buscando sempre glorificar a Deus em cada passo de sua jornada juntos. Com a mente e o coração cheios de promessas e esperanças, ele se preparou para os próximos dias, onde o amor e a aliança poderiam ser celebrados de maneiras pequenas e grandes. O noivado e o casamento não eram apenas um evento social, mas um chamado a viver uma experiência transformadora que refletiria a verdade da paixão de Cristo pela sua noiva. Ele sabia que, ao se dedicar de corpo e alma, poderia ajudar a construir um relacionamento que não apenas durasse uma vida, mas que também impactasse outras pessoas ao seu redor. Essa paixão, que vai além do momento, é um convite que se estende a todos nós. Assim como o noivo se comprometeu a amar sua noiva, somos chamados a viver um amor verdadeiro e sacrificial em nossas relações. Que possamos nos inspirar em Jesus, que amou a igreja a ponto de dar sua vida por ela, e que possamos, todos os dias, escolher amar aqueles que Deus colocou em nosso caminho, construindo laços eternos que glorifiquem seu nome. O desafio é claro: amar com paixão, fidelidade e verdade, fazendo do nosso casamento um reflexo do amor divino que mudou a história da humanidade. No próximo capítulo, a jornada do noivado e das promessas será ainda mais explorada, e as lições que podemos aplicar em nossos dias modernos serão debatidas. A noiva olhava fixamente para o noivo, cujos olhos brilhavam de amor. Naquele momento, o que antes era um sonho distante tornava-se a realidade palpável de um futuro entrelaçado. O noivado, que começara como um pacto de fidelidade e esperança, alcançava seu clímax. A paixão entre eles crescia como o fogo que consome, e cada olhar, cada gesto, cada palavra trocada se tornava um passo mais rumo ao altar. Na época de Jesus, o noivado era um compromisso sério, um pacto firmado diante de Deus e da sociedade. Os jovens se uniam não apenas por amor, mas por uma aliança que refletia a fidelidade divina. Como está escrito em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, um homem deixaria seu pai e sua mãe e se uniria à sua mulher, e os dois se tornariam uma só carne. Essa ideia de unidade e compromisso ainda é essencial e permanece verdadeira nos dias de hoje, mesmo em meio às complexidades modernas. O noivo, consciente dessa rica herança, lembrou-se das palavras do apóstolo Paulo, que, em Efésios, capítulo 5, versículos 31 e 32, reforçou esse enlace sagrado, descrevendo a união como um mistério profundo que reflete a relação de Cristo com a Igreja. A paixão que ele sentia por sua noiva não era apenas um sentimento passageiro, mas uma manifestação do amor que Deus tem por nós, sua amada Igreja. Enquanto conversavam sobre suas expectativas e sonhos para o futuro, a noiva expressou seu desejo por um casamento fundamentado na confiança, respeito e amor. O noivo, emocionado, lembrou-se da passagem de Oséias, capítulo 2, versículo 16, onde Deus se apresenta como o noivo que atrai sua noiva para um relacionamento de amor verdadeiro e comprometido. Ele sabia que a essência do amor cristão não era apenas a paixão que arde, mas a escolha diária de amar, mesmo nos momentos de dificuldade, como descrito em 1 Coríntios, capítulo 13, versículos 4 a 7, onde se ensina que o amor é paciente, bondoso e não se irrita facilmente. A conversa fluiu entre os dois, refletindo sobre desafios que casais enfrentam atualmente: a pressão da sociedade, as expectativas irreais, as distrações constantes. Tudo isso poderia ameaçar a pureza do amor e da união. Contudo, ao olharem nos olhos um do outro, perceberam que a paixão devotada e a vontade de lutar um pelo outro os tornavam mais fortes. A ideia de cultivar um amor que transcende o emocional,
e que se solidifica em atitudes, tornou-se um dos pilares de seus planos. Compreender a diferença do noivado na época de Jesus e no presente revelou-se fundamental. Hoje, muitos veem o noivado como um mero estágio de preparação para o casamento, enquanto naquela época era um compromisso inquebrantável. O noivo e a noiva concordaram que, para construírem uma base sólida, precisariam cultivar um relacionamento baseado não apenas em sentimentos, mas em práticas que refletissem o amor de Deus. Assim, eles decidiram incorporar momentos regulares de oração e reflexão conjunta, buscando a presença divina em cada passo que dariam. Quando falaram sobre os conselhos práticos para um noivado e casamento melhor hoje, ressaltaram a importância da comunicação aberta. Ambos concordaram que expressar sentimentos, medos e expectativas seria vital. Além disso, dedicarão-se a ouvir, compreender e respeitar os limites um do outro. Ao longo do tempo, estes princípios guiariam cada decisão que tomariam como um casal. Enquanto a cerimônia se aproximava, a noiva e o noivo entendiam que a paixão deles não era apenas uma emoção efêmera, mas um compromisso selecionado todos os dias. Era um ato de vontade, um reflexo do amor que Cristo tem pela Igreja. Eles sonharam em construir um lar onde a graça, o respeito e a alegria fossem pilares, inspirando outros casais a buscarem o mesmo caminho. A história deles se tornaria uma luz na escuridão, um testemunho vivo do amor verdadeiro que pode prevalecer, mesmo em tempos difíceis. Mas, acima de tudo, eles desejavam que outros vissem neles a paixão do noivo pela noiva, espelhando a devoção que Deus tem por todos nós. Ao concluir essa jornada de amor e fé, a noiva e o noivo se sentaram juntos, cercados por amigos e familiares, em um momento de celebração. Era uma oportunidade de não apenas celebrar a união deles, mas também de encorajar todos presentes a refletirem sobre suas próprias relações e a importância de cultivar um amor que perdura. Aquele encerramento não era apenas sobre eles, mas sobre cada um de nós que busca um amor que transcende os desafios e os obstáculos. O convite à reflexão estava claro. Que possamos sempre nos lembrar que, assim como Cristo ama sua Igreja, também devemos amar uns aos outros, em todas as nossas relações. O amor é uma escolha diária, uma batalha a ser lutada, e uma dança que vale a pena ser vivida. Então, ao final da cerimônia, o noivo levantou um brinde, exclamando: que todos nós possamos amar com a mesma paixão que Deus nos ama, e que cada um aqui presente lembre-se sempre do poder transformador desse amor. E, com isso, os corações se uniram em celebração, reconhecimento e um chamado à ação. Que cada um compartilhasse, curtisse e comentasse sobre o amor, porque ele é a verdadeira essência da vida. E assim, deixamos aqui uma reflexão. Como você pode cultivar esse amor verdadeiro na sua vida? Que possamos ser luz na vida uns dos outros, estimulando o amor que permanece e se renova a cada dia.